Olá, querido aluno e querida aluna. Bem, boa noite. Hoje, 22 de novembro de 2022, vamos começar a nossa revisão por função exponencial, ok? Então vamos abrir aqui um arquivo, tá aqui, no qual a gente vai discorrer algumas coisas. Eu vou usar como base esse livro, né, de matemática do Luiz Roberto Dante, né, Matemática, Contexto e Aplicações, que ele foi usado durante alguns anos na rede pública. E vou também chamar a atenção para o conceito através de um vídeo. Então vamos assistir primeiro esse vídeo do professor Ferreto. É um vídeo curto, né? Apenas 1 minuto. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora revisar a função exponencial, já que é um assunto aí muito importante, pensando na prova do Enem e também nos vestibulares. Olhem só. Essa função possui este formato que está aí, e a variável, reparem que ela se encontra no expoente, por isso que nós chamamos de função exponencial. A base é representada por aquele valor A, e este valor A pode estar entre 0 e 1 ou ser um valor maior do que 1. Dependendo da base, nós teremos o gráfico da função sendo crescente ou decrescente. Olhem só, se a base estiver entre 0 e 1, nós temos o gráfico da função sempre decrescente. Agora, do contrário, se a base for um valor maior do que 1, nós temos o gráfico da função exponencial sendo sempre crescente, como vocês podem ver. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Um abração e até mais. Ok? Então, conforme eu havia dito, é um vídeo bastante curto. Vamos ver um segundo vídeo, onde o professor ele vai apresentar aqui, a equação exponencial, né? Que são problemas que envolvem equação. Lembrando que para resolver problemas com equações exponenciais, a gente precisa lembrar de potenciação. Então, daqui a pouco eu vou utilizar uma lousa digital, vou relembrar para vocês algumas regrinhas, né? Daqui a pouco não, agora, né? Já que ele vai resolver alguns problemas aqui, e vai precisar de algumas regrinhas. Então vamos ver aqui rapidamente numa aula aqui algumas regrinhas, né? Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Eu tava aqui trabalhando com função, mas vamos trabalhar aqui, por exemplo. Nós temos que as propriedades de potência, né? Deixa eu pegar aqui outra ferramenta, o lápis. Opa. Deixa eu ler uma cor vermelho. Desculpe. Então vamos lá. Então temos aqui algumas propriedades. Por exemplo, lá no ensino fundamental 2, a gente pode lembrar que o uso da álgebra ele é recorrente, né? Não só no ensino fundamental como no nível superior, porque a álgebra é uma linguagem de compactação. Então utilizamos recursos como símbolos, letras, né? O que vocês já sabem. Inclusive estudamos na primeira unidade de teoria de conjuntos símbolos que representam ou eles generalizam algo. Então, por exemplo, uma base pode ser representada pelo A e um expoente aqui pelo N, né? Ok? Considerando que esse A como base, ele deve ser geralmente diferente de zero, né? Porque zero se a base for zero, zero elevado a qualquer coisa é zero. E também costuma-se colocar que A deve ser diferente de 1, ok? Eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora, então ainda estou me ambientando com ela, né? E aí vocês vão perceber alguns erros, vão desculpando aí. Então toda base A elevado a N, a gente considera que isso aqui está no universo real. Então se eu tiver, por exemplo, em termos de números, substituir a base A por 2 e elevar ao cubo, a gente sabe que essa propriedade é diferente disso, né? 2 vezes 3, né? Alguns alunos ainda tendem a fazer isso, sabendo que isso é um erro grosseiro, porque 2 vezes 3 tem uma escrita, e 2 elevado ao cubo tem outra, logo subentende que são duas coisas diferentes, né? 2 elevado ao cubo, o expoente, ele nunca opera com a base, conforme eu disse em sala de aula, ele nunca opera com a base, ele informa. Se tem 3 aqui, é porque o fator 2 ele vai se repetir 3 vezes. Agora, entre eles, nós temos a operação chamada multiplicação, cujo resultado aqui é 8, ok? Então, tirando lá essa dúvida, que é uma dúvida recorrente, e é bom a gente tirá-la para a gente não estar cometendo os mesmos erros, ok? Então, vou apagar isso aqui. Essa é a ideia principal. Pronto. Aí nós temos algumas propriedades, né, de potência. Por exemplo, se eu tiver uma base A elevada a M, um expoente M, multiplicado por uma outra situação que já está em potência, né, escrita de potência, há uma propriedade que diz que eu mantenho a base e somos expoentes. Nenhuma novidade aí, não é isso?
Uma outra propriedade importante para operar com equações exponenciais é lembrar que uma base A elevado a m dividido, né, por uma base A elevado a n, isso significa que a base é mantida, mas há uma subtração entre os expoentes. Quem menos quem? O expoente m, geralmente vai estar no numerador, menos o n. É outra propriedade importante. Há uma outra propriedade que diz que toda base é elevada a zero, o resultado é 1. Provaríamos ela através dessa segunda propriedade, mas não farei isso por causa do tempo, senão esse vídeo vai ficar gigante. A elevado a 1 é igual à própria base. Claro, se o coeficiente, melhor, o expoente, ele nunca operacionaliza com a base, significa dizer que se ele é 1, ele manda a base se repetir uma única vez. Isso quer dizer também o contrário, que qualquer base escrita, o número da sua porta, o número do seu apartamento, o número do seu celular, o número do seu RG, eles escritos sobre uma superfície, a gente subentende que o expoente é quanto? É 1. Então, indo e voltando é uma verdade, daí a igualdade entre elas, né? Uma outra propriedade muito importante de potência, que já vimos 4, né? É uma que diz assim, de repente você tem uma base A elevada a m, já, e tudo isso é elevado a um outro expoente, e pode ser vários aí. Como é que faz essa operação caso aconteça numa equação? A gente mantém a base e multiplica m vezes n, ou quantos expoentes tiverem, ok? Deixa eu ver se eu consigo chamar esse quadro mais para cá, com essa ferramenta aqui, ó, para poder a gente ganhar espaço. Então a gente temos aí já 5 propriedades, não é isso? Tem mais uma propriedade muito importante, mas muito importante mesmo, que é quando a gente tem uma fração, e essa fração, lembrando que b está na função de denominador, logo tem que ser diferente de zero, né? Porque a fração, o símbolo aqui em cima, né? Aqui entre A e B é o símbolo de divisão, então isso significa que há uma divisão, uma razão, uma comparação aqui. E a parte de baixo chama-se denominador, então o denominador nunca pode ser zero, né? Dentro dos reais, do conjunto dos números reais, é impossível você dividir por zero. Então a condição já imposta aqui, que a gente já tem que saber disso, é que B deve ser diferente de zero. Diferente de quer dizer o quê? Exceto. Ele pode ser quaisquer valores que vão para o infinito negativo ou para o infinito positivo, sendo números reais, exceto o zero, é o diferente de. Se a gente tiver uma fração elevada a m, o que é que acontece com o numerador e denominador? Bem, ambos sairão elevados a m. Essa é a propriedade. E se a gente tiver essa mesma fração a sobre b, e agora nós tivermos aqui um expoente negativo, m, faz como? Simples. Alteramos b sobre a, o inverso, né? Invertemos, e o expoente passa a ser positivo. Isso é muito funcional quando a gente está resolvendo equações, conforme o vídeo, que vai mostrar daqui a pouco o professor resolvendo algumas questões, né? Enfim, temos mais uma propriedade, aí já temos 7 propriedades, né? Tem uma outra propriedade aqui de suma importância, que é quando a gente tem, ela é quase uma repetição dessa daqui que eu acabei de falar, mas vamos colocar aqui só a elevado a n, né? Parece que não tem denominador, mas tem, né? O denominador é 1, né? O denominador desse a aqui é 1, né? Aqui debaixo dele. O que é que acontece? Para a gente transformar isso em positivo, a gente escreve 1 sobre a elevado a n. Então isso é muito prático em equações. E uma última propriedade importante é quando nós temos um radicando a com um número enésimo aqui, né? Pode ser 2, 3 infinitos. E aqui o radicando está elevado a m. Existe essa propriedade em radiciação que é transformar ele com expoente fracionário. Então a gente explicita o a, ou seja, coloca para fora o a, remove o símbolo radical automaticamente. Colocamos acima aqui à direita um traço de fração. Aqui em cima o m e debaixo aqui o n. Isso se chama propriedade de expoente fracionário. Então recapitulando, temos aqui ó, multiplicação de bases iguais, a base é conservada e somamos os expoentes. Divisão de bases iguais, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Toda base elevada a zero equivale a 1. Toda base elevada a 1 equivale a zero. Temos aqui potência de potência, né? A elevado a m, elevado a n. Então, o a é mantido como base e é o produto dos expoentes. Do lado de cá, nós temos uma fração elevada a m. Então, numerador e denominador, ambos saíram elevados a m. Aqui uma fração com expoentes negativos, invertemos, né, aqui dentro, e ele passa a ser positivo, ou vice-versa.
A elevado a menos N, para ficar positivo, 1 sobre A elevado a N. E por último, o expoente fracionário. Com essas regrinhas aqui, básicas, né, regras ou propriedades de potência, a gente consegue resolver muita coisa, ok? Então vou fechar aqui essa revisão breve que eu fiz e vamos assistir o vídeo aqui com o professor, ok? Esse professor é muito conhecido, né? É o Sandro Curió, ele tem plataforma no Instagram e a metodologia dele de ensino, a didática dele é muito boa. Vamos assistir o vídeo? Deixa eu usar uma outra coisa aqui, cursor, né? De cá. Ah, sim, deixa eu sair daqui. Pronto, agora sim. Bom, assistamos aí o vídeo. Fala, Fred, vídeo de equação exponencial. 6 exemplos, acabando os 6, você vai mandar bem na sua prova. Agora peguei a caneta, girei, apontei, deixou o like, deixou? Agora vem assistir. Foco de equação exponencial. Qual é o bizu? Deixar os dois lados com a mesma base. Aqui a base é 2, logo 8 eu vou transformar em base 2. Como? Fatorando 8. Tá aqui, ó. 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 8. 8 é o mesmo que 2 elevado a 3, 2 ao cubo. Ficando 2 elevado a x menos 1 igual a 2 ao cubo. Agora, qual é o processo? Eu tenho um valor só de cada lado e a mesma base. Logo, para essa igualdade ser verdadeira, base 2, base 2, os expoentes devem ser iguais. Logo, x menos 1 igual a 3. Resposta, aqui o menos 1 vem para cá, troca o sinal, fica x igual a 3 mais 1, solução x igual a 4. Isso quer dizer que quando 4 é substituído no x, 4 menos 1, 3, e 2 elevado a 3 dá 8, igualdade verdadeira. Mas aqui 9 e aqui 27. O que eu faço? Eu passo 27 para a base 9? Eu passo 9 para a base 27? Não dá. Dá para eu passar o quê? Ambos para a base 3. Curió, mentira, te digo a verdade. 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. 3 vezes 3. Tá aqui, ó. 3 ao quadrado, coloco parênteses e elevo a x. Sempre que você fatorar o número que está com expoente, ele ganha um parênteses. Eu já te digo por quê. Igual a 27, ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27, quando eu fatoro, ó, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. É 3 ao cubo. E eu coloco aqui. Agora acabou. Mas o bizu de colocar o parênteses é porque quando tem um parênteses, você multiplica os expoentes. Fica 2 vezes x. Logo 3 elevado a 2x igual a 3 ao cubo. Mesma base dos dois lados? Sim. O que eu faço? Eu igualo os expoentes. Ficando 2x igual a 3, o 2 passa dividindo x igual a 3 sobre 2. Só um segundinho, chegar o vídeo mais para cá, né, para que vocês possam visualizar melhor, né? Vocês consigam visualizar melhor. Fala, Fred, você multiplica os expoentes, fica 2 vezes x. Logo 3 elevado a 2x igual a 3 ao cubo. Mesma base do lado? Sim. O que eu faço? Eu igualo os expoentes. Ficando 2x igual a 3, o 2 passa dividindo x igual a 3 sobre 2. Já foi. Foram duas. Faltam só 4. Eu quero ver essas duas se você acerta. Aqui, ó, 25 e 125, o mesmo processo. O bizu é quando você vê incógnita no expoente, você pensa, opa, é uma equação que é uma igualdade exponencial. O que eu faço? Transformo as duas bases para bases iguais. 25 é o mesmo que 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Não esquece do parênteses que é o bizu que eu dei. x menos 3 eu repeti. Igual a 125. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Então aqui é 5 elevado a 3. Agora, atenção, você vai fazer a distributiva. Como tem parênteses, o 2 multiplica tanto x quanto menos 3. Então fica 5 elevado a 2x, 2 vezes menos 3 é mais vezes menos. Menos 6. Igual a 5 ao cubo. Agora atingimos o objetivo. Mesma base dos dois lados, igual os expoentes. É o método Curió, o néctar supremo, exatamente. Passo menos 6 para cá, troco o sinal. Fica 2x igual a 9. Pois 3 mais 6 dá 9. X igual a 9 sobre 2. Curió, nas opções poderia estar 4,5? Sim, múltipla escolha poderia estar ou simplesmente 9 sobre 2.
10 e 0,001. Vejo vírgula, me desespero. Não precisa. 0,001 eu vou te dar um macete. É sempre terminando no 1, a base é 10. Vírgula 001 é só você contar 1, 2, 3 casas e fica menos 3. Curioso isso por quê? Porque 0,001 é o mesmo que 1 sobre 1000. Que é o mesmo que 1 sobre 10 ao cubo. E sempre que você sobe a base, você troca o sinal de expoente. Por isso que fica o bizu. 1, 2, 3, menos 3. E deu bom, Curió, deu muito bom. Porque aqui ficou 10 elevado a x. De cara eu tenho a mesma base. Eu faço o quê? Igualo os expoentes. Solução x igual a menos 3. Curió, gostei demais. Eu quero ver você acertar aquela ali. Essa e essa aqui. Vamos nessa? Curió, 2 terços e 27 sobre 8. Vamos eliminar o quê? O 2 terços não dá para eu reduzir mais. Talvez o 27 sobre 8 dê. Mas um bizu. Viu o expoente negativo, você inverte a base. Ele fica positivo. Já que aqui é 2 terços, aqui é base 3, eu consigo. Base 2, eu consigo. Mas aqui o Curió falou que expoente negativo, para eu transformar para positivo é só inverter a base. O 27 que estava em cima, vem para baixo. E o 8 que estava embaixo, vem para cima. Deu bom, sabe por quê? Porque ficou 2 terços elevado a x mais 1 igual a 8, é o mesmo que 2 ao cubo. 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Então aqui é 2 terços ao cubo elevado a 2. Matei, óbvio, of course, friend. Ficou 2 terços elevado a x mais 1 igual a 2 vezes 3, 6. 2 terços elevado a 6. Igual os expoentes, x mais 1 igual a 6. 1 vem para cá subtraindo resposta 6 menos 5, 6 menos 1, 5 é a solução. E agora o néctar supremo para essa daqui. O bizu dessa é o seguinte. Olha o bizu. 4 é 2 ao quadrado. Coloca o parênteses, lembra? E 2 vezes x é 2x. Ficou raiz cúbica de 2x igual a 1 sobre 8. Olha o que eu vou fazer. 1 sobre 8 é 1 sobre 2 elevado a 3. E o que eu falei aqui em cima? Subiu o denominador, troca o sinal de expoente. Então aqui fica 2 elevado a menos 3. Curió, entendi. Então 1 sobre 8 eu substituo por 2 elevado a menos 3. Mas Curió, continuo com dúvida. Aqui tem uma raiz. Como eu faço? Olha o néctar supremo. Aqui eu vou desenhar um sol. Beleza? Então tá no sol e vem para a sombra. Tá na sombra, embaixo do telhadinho, vai para o sol. Então tá na sombra, vai para o sol. Tá no sol, vem para baixo do telhadinho, para a sombra. E aí eu passei de raiz para potência. Mesma base dos dois lados, igual aos expoentes. X sobre 3 igual a menos 3. Multiplico cruzado, 3 vezes menos 3, resposta x igual a menos 9. Não, mentira! Te digo a verdade, você aprendeu equação exponencial. Dá uma olhada. Agora dá um print, o quadro é seu. Lembrando, quer estudar comigo? Vem na plataforma, o link está na descrição. Chegou até aqui, me ouviu falar até aqui, comenta a senha. Leg ESP, de exponencial. Leg ESP é a senha, se você comentar eu vou responder o seu comentário. Tamo junto no topo e dá o print, o quadro é seu. Valeu, friend! Pronto, galera. Então vocês viram aí a resolução, né, das equações, né, pelo professor Sandro Curió. Eu queria fazer uma ressalva apenas sobre essa última, né? Vamos fazer aqui esse cálculo, refazer esse cálculo aqui, só para mostrar mais um detalhe a vocês. Por exemplo, deixa eu pegar uma cor aqui que destaque bem com a lousa que a gente está aqui. Vou pegar o branco, né? Possivelmente vai destacar bem. Então nós tínhamos ali, ó, raiz cúbica de 4, né? De um lado, 4 elevado a x. Foi isso? E do outro lado nós tínhamos um oitavo. Não é isso? Um oitavo. Então isso aí é o que se chama equação. Lembrando que a palavra equa tem um prefixo grego, equa, que quer dizer igual, né? E a desigualdade, então, seria inequa. O termo in, à frente da expressão equa, nega. Logo, os símbolos de equação, como o nome já diz, é a igualdade. O símbolo, mas os símbolos da inequação são as desigualdades. Seria maior que, menor que, né? Maior ou igual que, né?
menor ou igual que e diferente de. Lembra em sala que a gente falou isso? Então, se você tem uma estrutura dessa e uma outra estrutura do lado de cá, primeiro membro, segundo membro, com esses sinais de cá, não se trata de uma equação exponencial, e sim de uma inequação, porque é uma desigualdade e a forma de responder é em forma de intervalo numérico. Mas aqui se trata de uma equação. Eu só quero fazer uma ressalva sobre o que eu vi ali no cálculo. Você percebeu que ele fatorou 4, virou 2 ao quadrado, não foi isso? E tudo isso que estava dentro do radical, que é o símbolo se chama radical, estava elevado a x. Então aqui faltou no final do vídeo ele multiplicar o 2 pelo x, né? Para ficar 2x. Então aqui a gente mantém a raiz cúbica, né? Epa, ficou um negócio feio aí, né? Vou fazer um negócio melhorzinho. Pronto. Raiz cúbica, né? A gente só está fatorando. O que é fatorar? É quebrar o número, né? E reescrever ele com um fator, com seus múltiplos de forma menor. O 8, por exemplo, aqui eu estou reescrevendo com 2 ao cubo, como o professor ali fez, né? Lembrando que isso aqui vai subir, né? Pela propriedade de potência, lembra? A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, se eu já tenho algo escrito como 1 sobre alguma coisa, essa alguma coisa de baixo sobe com o sinal trocado. Caso embaixo fosse menos, subiria com mais. Caso é mais, sobe com menos. Então, aqui fica 2 elevado a menos 3. Beleza? O lado de cá, que é o segundo membro. E o lado de cá faz o quê? Primeiro, a gente tem que fazer esse produto. Lembra de potência? A elevado a m elevado a n? Então, foi isso que eu vi que faltou no vídeo, né? 2 vezes x, aqui não fica só x, aqui fica 2x, né? 2x, né? E aqui a gente tem a raiz cúbica, ok? Tá feio, né? É porque para escrever aqui é barril. Deixa eu voltar para a mesa digitalizadora para ver se funciona melhor. Pronto. Vou passar o cálculo para cá, né? Para cá. Então nós teremos isso aqui. Aqui nós temos uma coisa chamada expoente fracionário, né? O que é expoente fracionário? A gente remover o símbolo. O símbolo não se chama raiz quadrada ou cúbica. O símbolo se chama radical, do latim radix, né? Radical. Então, o expoente dele aqui do radicando fica em cima. Como o professor brincou ali, que foi bem legal, né? O sol, né? Fica no sol, né? Já o 2, aqui embaixo, ele chamou de sombra, né? Que é a metodologia muito legal, né? Dele, né? Muito boa. E isso tudo é igual a quanto? A 2 elevado a menos 1. Menos 3, né? Então, vimos que a gente já conseguiu igualar as bases. Então, o resultado será 2x, né? Sobre 3 igual a menos 3, né? Esse fator de cá passa para lá multiplicando, né? Porque do lado de cá ele divide, então do lado de lá ele opera o inverso, né? E aí fica 3 vezes menos 3, que dá menos 9. Logo, x é igual a menos 9, né? Menos 9 sobre 2. Menos 9,5. Mais um detalhe que eu queria chamar a atenção. Quando a gente finaliza uma equação, a gente não costuma largar assim o x igual a tanto. Por quê? Vamos supor que você está no IFBA, Instituto Federal da Bahia, né? Ou qualquer Instituto Federal do Brasil. E lá tem um campo escrito rascunho, deixa aqui o seu rascunho bonitinho. Se você largar a resposta só assim, com certeza os professores que te avaliarem vão te dar nota, porque o cálculo, em termos de cálculo, aritmética, algébrico, aritmético, está correto, né? Muito bem. Mas a gente lembra da primeira unidade, quando a gente estudou teoria de conjuntos, que quando a gente encontra um valor, para um valor, a gente costuma colocar ela dentro de um conjunto, né? Porque esse valor encontrado, usando a palavra valor de forma equivocada, mas esse número encontrado, ele representa a resposta da equação. Então a gente coloca um S de solução, lembra em sala de aula que eu falei isso? A igualdade, abrimos chaves, e aqui dentro a gente explicita o resultado, menos 9,5, ok? Isso aqui está de acordo com a teoria de conjuntos, lembra da primeira unidade? Georg Cantor, ok? Então isso aqui é um exemplo de equação exponencial resolvida. Eu vou sair desse ambiente aqui, por enquanto, né? Deixa eu pegar aqui. E vou aqui para o livro que eu falei que ia utilizar, né? Falar dele. Depois eu volto aqui para o lado para escrever. Por exemplo, se a gente pegar aqui o livro de Roberto Dante, na página, clicar nele aqui. Deixa eu pegar aqui, seleção, pronto. E vou aqui a capa do livro, vou para a página 148, né? Que é onde abre o capítulo sobre equação exponencial. Vamos ver aqui se a internet permite que a gente trabalhe, né? 150, né? Ah, eu fui muito, 148. Pronto, então tá aí, é isso que a gente queria, né? Função exponencial. Então, quando a gente falar de função exponencial, a gente já está a falar de uma estrutura
que não é uma equação, né? Uma função é uma relação que indica dependência. Aprendemos o conceito de função na segunda unidade. Então, eu vou pegar aqui um lápis para relembrar para você um detalhe. Ó. Função exponencial, conforme aquele primeiro vídeo que você assistiu, né? De 1 minuto, o professor Ferreto mostrou. Toda função exponencial ela tem uma base, né, elevada a um determinado expoente. Né? Lembrando que essa base aqui, os matemáticos já perceberam, como o professor Ferreto falou, toda vez que ela é maior que 1, não vamos usar a base 1 por aquele mesmo critério, né, que a gente falou de potência, porque quando é 1 elevado a qualquer coisa é 1. Que tem graça essa conta? Não tem, né? Que nem você falar 2 vezes 1, vai morrer no 2, né? Não tem pra onde ir mais, né? É bom quando você bota 2 vezes 5, 2 vezes 7, né? Porque você amplia o espectro da multiplicação. Então, por isso que a base deve ser diferente de 0 e de 1. Tá? Que também aqui, né? A mesma regrinha da potência. Então, quando os matemáticos observaram que quando essa base é maior que 1, essa função ela é crescente. Né? Daqui a pouco a gente vai usar a calculadora do Windows para desenhar um gráfico aqui rapidinho e vocês perceberem essas duas nuances. Né? E os matemáticos também perceberam, fazendo experimento e tal, que quando essa base ela é maior que 0, mas ela é menor que a unidade, ou seja, que 1, quando ela está nesse intervalo numérico, né, o gráfico se comporta de forma decrescente. E a função exponencial ela é muito interessante, como o estudo dela, porque ela modela colônias de bactérias que crescem muito rápido, dinheiro quando é aplicado na bolsa, ou a juros compostos, você vai ter uma fórmula de juro composto, onde a variável tempo estará no expoente. Então toda variável que está no expoente, ela é considerada exponencial, ok? Tivemos aí a pandemia, né? Como é que os vírus se proliferam em linha reta? Não. Igual a parábola da quadrática? Também não. Eles não sobem e caem depois, né? Os vírus eles tendem a cair, subir muito, principalmente no início, quando não se sabia um controle pleno, né? Então ele cresce absurdamente. Aí depois da vacina começa a regredir. Então seria um gráfico aí de uma função crescente e não decrescente, ok? Vamos dar o exemplo conforme eu falei. Vou pegar aqui a calculadora do Windows, a nativa do Windows, essa aqui, ó. Vou vir aqui, ela já está aqui, eu já deixei em stand-by, né? Mas quando a gente abre por padrão, ela abre assim, né? A calculadora básica. Se você quiser usar a científica, né, que tem as funções do ensino médio, como seno, cosseno, tangente, logaritmo, né, essas coisas, você abre essa aqui. Mas a nossa função aqui é desenhar o gráfico nela. Então eu vou abrir representação gráfica. Onde eu escrevo a função está aqui. Veja que a direita aqui em cima, a minha direita, né, acima está escrito aqui um F de função. Então você entra aqui com a função. Eu vou escolher uma base 1,5, ok? E vou elevar a x, né? Vai escrever um exponencial. Elevando a x, usa que símbolo? Aqui no teclado a gente usa shift com aquele símbolo que se chama circunflexo, lembra? O circunflexo, na verdade, como símbolo, ele é a letra lambda em grego, né? Lambda maiúsculo, ok? Da onde vem o nosso L em português. Então, 1,5 elevado a x. Percebeu lá em cima a escrita? Agora eu vou dar Enter. Quando eu der Enter, sobre o plano cartesiano, vai ser plotado o gráfico dessa função, percebe? Então veja, o que a gente pode analisar com esse gráfico, trazendo ele mais para cima. Que à medida que eu ando aqui na horizontal, ó, no domínio, você percebe que se eu pegar um ponto aqui, onde eu parei aqui o cursor, e olhar o domínio aqui, tem uma imagem, né? A altura tal. Se eu já pegar aqui no 0, vai passar no ponto 1, porque toda exponencial passa na abscissa 0, 1, né? Sempre. Contrário à logarítmica, que passa no 1, 0, né? Mas a exponencial sempre passará por aqui. Quando a gente chega em 0, a imagem já dá 1. Se eu caminhar aqui para 1 na abscissa, veja onde a imagem está. Ou seja, à medida que eu caminho na abscissa e ela cresce, a imagem cresce concomitantemente. Então, uma função que domínio cresce, imagem cresce, ela é classificada como crescente. Uma outra forma de observar é o que eu havia falado agora há pouco. Toda vez que a base é maior do que 1, ela é crescente. Ok? Agora vamos desenhar uma função decrescente. Eu vou usar a mesma expressão 1,5. Note que a corzinha mudou para verde. Isso quer dizer que o sistema do Windows já vai aplicar a cor verde, né, ao novo gráfico. Aí dá para a gente comparar os dois. Perceba que eu vou elevar agora. Aliás, eu não posso usar a mesma base porque eu quero usar uma função decrescente, né? E 1,5 é maior que 1. Vai dar crescente de novo, ia dar a mesma função. Ia sobrepor uma a outra, né? Porque a base é a mesma, né? Mas deixa eu aproveitar que está aqui, fazer uma outra coisa assim. Eu vou aumentar para 3,2 a base. Vou manter ainda como crescente. Vou elevar a x. E vou dar Enter para plotar o gráfico. Uma outra observação que ela também é crescente, né? Claro, porque a base é maior do que 1.
Então perceba, uma outra observação que eu quero fazer é o seguinte, perceba que quando a gente aumentou o valor da base, perceba que o gráfico fechou mais, né? O verdinho, né? Ele fechou mais. Ele não abriu, ele fechou mais. Isso também dá uma noção pra gente boa, né? Que à medida que a base ela fosse aproximando de 1, né, da direita, a gente chamaria isso no nível superior de limite, né? Limite lateral à direita. À medida que ela fosse aproximando a 1, não pode ser 1, né? Que a gente sabe que a base 1 vai dar sempre 1. Não tem lógica. Mas botamos assim, 1, alguma coisa. Se a gente pegar aqui 3 e caminhar para 2, a curva já vai dar mais aberta. Eu botei 3,2. Se eu baixar essa base para 2, a curva já dá um pouquinho mais aberta que essa. Quando eu botei 1,5, você vê que já dá mais aberta. Eu vou fazer uma terceira para você perceber. Ao invés de 1,5, eu vou botar 1,1. Já vai mudar para vermelho, né? X. Perceba, ela chega, deitou mais, né? Abriu, né? Ah, mas tá parecendo uma reta. Não é uma reta, não. É uma exponencial, tá vendo? É porque ela deu bem distante. Ou seja, o que é que a gente percebe com esses 3 exemplos? Que à medida que a gente vai aumentando o valor da base, para 3,2, a curva fecha mais, né? Fica mais em pé. Quando a gente quer um pouquinho mais deitado, tem 1,5, né? Quando a gente quer mais deitado ainda, 1,1, percebe? À medida que for caminhando para 1, ela vai tender a ficar paralela aqui ao eixo das ordenadas, o que geraria uma função linear ou do primeiro grau, ok? Isso é uma observação interessante, mas o nosso foco ainda é ver a negativa, não é isso? Negativa não, desculpa, decrescente. Então, como a gente quer ver a decrescente, eu vou colocar aqui uma quarta função. A base para ser decrescente tem que estar entre 0 e 1, né? Maior que 0 e menor que 1. Vou botar 0,8, na cor amarela ali, né? Elevado a x. Perceba como a curva vai ser desenhada. Ó. O que é que a gente observa nessa curva amarela? Que à medida que a gente faz aquele mesmo... Perceba que todas passam no ponto 1, tá vendo aqui? É uma característica, né, da exponencial. Para essa exponencial subir ou descer, a gente teria que botar a função mais alguma coisa para ela subir, ou então a função menos alguma coisa para ela descer. É o que a gente chama em função de translação, né? Do verbo transladar. Pegar o gráfico, subir e descer. O que é que esse gráfico poderia estar representando, esse amarelo aqui? Esse amarelo a gente poderia dizer assim, que a partir do momento que houve vacina para a Covid, aquele pico lá em cima de contaminação foi caindo, né? Porque se a gente colocar aqui embaixo, na vertical, na ordenada, a contaminação, e na horizontal a gente colocar número de vacinados, quanto mais a população de vacinados aumenta, o que é que acontece com o vírus? A população do vírus regride, né? Então perceba, se a gente tiver aqui um valor aqui embaixo, com uma imagem aqui, o domínio está à esquerda de 0, né? Negativo. À medida que eu vou aumentando, caminhando para lá com o domínio, à medida que eu caminho da esquerda, né, do infinito negativo para o infinito positivo, o domínio cresce. Mas observe o que vai acontecendo com a imagem quando eu saio aqui, por exemplo, de menos 10 para menos aqui, ó. A imagem sai de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Se eu andar mais para frente no domínio, a imagem cai de novo. Se eu andar mais para frente, ou seja, à medida que o domínio cresce, o que é que acontece com a imagem? Vai decrescendo. Justamente é uma função decrescente. Okay? Isso aí foi só para vocês verem o gráfico, né, da função. Lembrando que o professor Curió trabalhou equações e aqui a gente está trabalhando a ideia de gráfico, né, para chegar na culminância do assunto. E problemas envolvendo isso? Problemas envolvendo isso eu vou tentar fazer no outro vídeo em sala de aula, né, porque o vídeo aqui já ficou um pouco grande. Mas aí você tem uma revisão básica, né, do que é a função exponencial, o que é uma equação exponencial. E para finalizar, eu vou apenas fazer um problemazinho aqui, te mostrando um problema de inequação, né? Ou a gente poderia até caminhar aqui no livro. Se eu andar aqui no livro, ele vai trazer problemas, tá vendo? Situações do dia a dia, que uma questão dessa com certeza cai na prova. Aí eu vou levar para a sala de aula para a gente fazer em sala, que é melhor, né? Como é que a gente escreve uma exponencial a partir de um problema, ok? Mas eu vou andar um pouquinho mais para frente aqui com o livro, página 150, que tem até uma aplicação aqui de juro composto que eu havia falado, né? Que lá no juro composto a gente tem uma fórmula que a variável aparece no expoente. Toda vez que a variável independente aparece no expoente, seja ela qual for, temos uma exponencial. É o caso do juro composto, né? E aí eu levo esse problema para a sala de aula. Vou avançar mais algumas páginas aqui. Aqui ele revisa o que a gente já revisou, né? Aquela parte de potência, né? As propriedades da potência. Tem no nosso livro também, tá vendo? Eu quero chegar aqui num exercício simples para a gente poder aplicar. Tá aqui, ó. Esse livro aqui é do professor, então você vê a resposta já do lado, né?
Mas mostrando aqui as propriedades de potência, tá vendo? Você pegar aqui a atividade número 1 proposta, diz assim: calcule as potências com expoentes inteiros em R, né? Dentro dos reais. Tem aqui 3 elevado a 4. O que quer dizer 3 elevado a 4? É 3 vezes 4? Jamais, né? Falamos isso no início. O 4 ele nunca opera, né? O expoente nunca opera com a base, ele informa. Então a base vai se repetir 4 vezes. Aí você vai ter uma sequência de 3 fatores 3, e que no final 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81, que é o gabarito. Menos 2 elevado ao cubo. Lembre que quando uma base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo, né? Relembrando aí o 7º ano do ensino fundamental 2, né? Então, mesmo assim, se você quiser aplicar a potência, você vai perceber que vai aparecer o sinal. Por quê? Porque o menos 2, a base, vai ser repetido 3 vezes, né? Conforme diz o expoente. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Lembrando que cada fator desse é entre parênteses por causa do sinal de menos, né? Ou da subtração. Então teremos menos vezes menos, mais, e vezes menos, menos de novo, tá vendo? Então toda vez que o expoente é ímpar, a conta leva o sinal da base. Em regra geral de matemática é esse, né? Se aqui é ímpar, você olha o sinal da base, a resposta é o sinal da base. Se for par, então o sinal será positivo, ok? E aí você tem aqui na letra E, por exemplo, 5 elevado a 0. Toda base elevada a 0 é quanto? É 1, né? Raiz de 2 elevado a 2. É interessante. Por que dá 2? Porque esse radical, esse 2 lá fora, o expoente, vem para dentro do 2, né? No radicando. Então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. E aí você pode ver todas as outras regrinhas, né? Vou tentar diminuir aqui para poder a gente fazer uma equação. Na verdade, deixa eu criar aqui uma equação. Vou voltar para a lousa digital aqui. Pronto, tá aqui as propriedades que a gente reviu, né? Ou revisou. Vou chamar a lousa mais para cá e vou criar aqui uma situação para a gente responder, né? Uma situação mais simples, né? Que a gente respondeu coisas em sala de aula. Por exemplo, essa expressão aparece muito na internet, né? 3 elevado a x somado a 2, né? Ou seja, o que for aqui, isso sendo igualado a 243. Qual é o foco? Isso é uma equação ou é uma inequação? Claro que é uma equação, né? A igualdade está aí no centro, ok? Qual o objetivo? A base do lado de cá ser igual ao lado de cá. Então fatoramos logo 243, né? Então você coloca fatorar e reduzir ele em partes menores, né? Multiplicação de fatores primos, né? Aquele processo que você já aprendeu lá, né? No fundamental, né? Então vamos fatorar ele aqui, ó. Qual é o divisor aqui? Como ele é ímpar, não pode ser 2, né? Mas vamos somar os algarismos. 2 mais 4, 6, com 3, 9. Então é múltiplo de 3. 24 por 3 dá 8, né? E 3 por 3 dá 1. Então 243 por 3 dá 81. 8 mais 1, 9. Então continua sendo múltiplo de 3, né? 8 por 3 dá 2. Aí desce 2, desce 1. 21 por 3, 7, né? 2 mais 7, 9. 9 é múltiplo de 3. Então 27 por 3 dá 9. 9 já é de cara múltiplo de 3. E 3, que dá 3. E 3 por 3 resulta 1. Quantos elementos 3 apareceram? 5, né? Se a gente usou esse traço amarelo como divisão, a conta inversa é a nossa querida multiplicação, né? Então ela dará 3 elevado a 5. Então aqui a gente tem 243, eu posso escrever como 3 elevado a 5. Deixa eu usar a canetinha que fica melhor, né? Que com o mouse é triste. E aqui 3 elevado a x mais 2, né? Conseguimos igualar as bases? Sim, né? Ó. Então, se as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais. Então, teremos x mais 2, né? Igual a 5. Resolvendo essa equação, 2 passa para lá, passa negativo. 5 menos 2 resulta 3. Vou largar aqui assim? Não, vou pensar na prova do IFBA, né? Colocar na forma de solução, ó. 3. Será que isso é verdade? Você pega o 3 e bota aqui, ó. 3 mais 2, 5. 3 elevado a 5 dá quanto? 243. Então a conta está certa. Então isso aí é uma equação, né? Vamos fazer esse problema agora, para finalizar a aula, se ele fosse aqui uma inequação, né? Como inequação. Deixa eu ver como é que eu pego aqui essa ferramenta. Chegar para cá. Pronto. Pronto. E aqui eu vou trabalhar agora ela como sendo uma inequação, né? Mesma expressão. Opa. 3 elevado a x, né? Mais 2. Igual. Ou igual não, né? Que uma inequação não pode ser igual. Concorda?
igual à equação, então vamos usar maior ou igual que. Pronto, impomos uma inequação aí, né? Uma condição. Isso é igual a quanto? Aquele 243. Não é isso? Como é que resolve? Do mesmo jeito, igualando as bases. Então sabemos que aqui dá 3 elevado a x mais 2, maior ou igual a... Esse maior ou igual ficou feio, né? Vamos apagar essa loucura aqui. Ficou feio. A borracha está muito grande. Vamos reduzir o tamanho dessa borracha. Pronto. Aqui é 243, né? Maior ou igual que? Pronto. Então 3 elevado a x mais 2 maior ou igual a 3 elevado a 5, né? Já havíamos fatorado. Então, como as bases são iguais, 3x... Opa! X... Então, x mais 2, né? Maior ou igual a 5. Da mesma forma, x maior ou igual a 5 menos 2, que dá 3. Perceba que aqui a gente tem uma situação que x não é igual a 3, né? X ele é maior ou igual a 3. Se a gente fosse desenhar aqui uma reta, né? Para representar aquela reta R, né? Aquela reta R, né? Que a gente aprendeu lá em intervalo numérico, lembra? E aqui o conjunto dos reais. E a gente vai colocar essa coisa aqui, por ser maior ou igual, sabemos que aqui é intervalo fechado no 3, né? E como a condição fala maior, então está vindo para o infinito positivo, né? Maior ou igual a ele. Então a gente quer esse intervalo aqui todo. Tá vendo a diferença de inequação para equação? A equação ela equaliza, ela iguala a um numeral específico. A inequação ela abre uma condição de possibilidades, né? Não é um numeral, mas um conjunto, ou seja, um intervalo numérico. Logo a resposta final é dada sobre forma de intervalo. A solução será, como isso aqui tudo na álgebra a gente chama de x, que esse aqui é infinito, esse conjunto de valores pertencem aos reais, né? De forma que, tal que, aí agora é Ctrl+C, Ctrl+V, de forma que esse intervalo x, ele é maior ou igual a 3. E aí morreu Maria Preá. Percebe? Então a metodologia do cálculo é a mesma, só mudou a forma de expressar a solução. No primeiro caso que a gente fez agora há pouco, que foi esse caso aqui, vimos uma equação, né? Resolvida como equação, tá vendo? Solução 3. E aqui no caso 2, resolvida como inequação. Então fica aí a nossa revisão de exponencial, beleza? Aí a gente vai, só para deixar vocês assim no gostinho, vamos só ver mais um detalhe aqui que eu esqueci de falar. Tamar, será que toda a situação é possível resolver através exponencial? Não, não é. Aí vai nascer uma entidade chamada logaritmo, que é assunto da nossa próxima aula, né? Por que vai nascer a entidade chamada logaritmo? Porque há situações como esse caso aqui, ó, 13 elevado a x dando 15. Se você pensar bem, esse x deve ser 1, né? Mas só a gente pensa logo no número inteiro, né? Porque a gente vem do fundamental assim, deve ser 1. Porque 0, toda base elevada a 0 é 1. Então deve ser 1, pelo menos 1. Só que 13 elevado a 1, 13 elevado a 1 resulta em 13 e não em 15. E a igualdade, que é uma equação exponencial, que é 15, então tem que ser igual, não pode ser 1. Mas a gente já sabe que 2 é demais, né? Porque 13 elevado a 2 é uma coisa absurda, é 13 vezes 13, que vai dar 169. E a gente não quer esse absurdo, nem tanto nem tão pouco, né? Queremos 15. O que é que a gente pode apenas deduzir aqui? Que não dá para resolver por exponencial, porque a gente não pode igualar as bases. No máximo, esse 15 de forma fatorada ficaria 3 vezes 5, né? Jamais igualado a 13, porque 13 é primo, né? E o que é que a gente pode depreender ou compreender daqui? Que esse x ele deve ser maior que 1. Mas maior quanto? Então, no século XVI, um matemático escocês chamado John Napier, né? Ele, na época das navegações, né, cosmologia, um monte de coisa, incluindo também o comércio e o advento, né, do comércio, cada vez aumentando os juros compostos. Vamos supor que isso aqui caiu numa fórmula de juro composto, né, uma exponencial. Esse x aqui seria o tempo na fórmula.
Então, a gente sabe que é sei lá, uma unidade de tempo, vírgula alguma coisa. Não pode ser só né? Isso levou, então, à ideia de logaritmo, ok? O logaritmo, logos vem da palavra razão em grego, quer dizer pensamento lógico, e aritmo vem de aritmos, números, né? Aritmos é a parte grega, do grego comum, koiné, que gera a palavra aritmética, né? Aquela que você abre na tabuada. Então, o John Napier fez o seguinte, ele pegou essa expressão aqui, vou pegar a cor aqui vermelha, né, para destacar. Ele pegou essa expressão aqui, ó, que a gente estava tentando achar, e fez o seguinte: vamos chamar essa busca pelo expoente de log, né? Porque o logaritmo, a abreviação é log. Essa busca é o expoente que ele quer achar, o x. E quais as informações que ele tinha? A base e a potência. Então a base vem para baixo no logaritmo, e o que era potência vem para o lado do logaritmo. Ou vem para o lado do logaritmo, né? Então, a leitura fica logaritmo de 15 na base 3 resulta em x, que é o que a gente quer. Então, essa estrutura aqui, logaritmo, é o assunto da próxima aula. Você percebe aí que a inequação, as equações ou inequações exponenciais não responderão tudo, né? Então, aí lança-se mão de um novo advento, né, uma nova ferramenta matemática que se chama logaritmo e que é o foco da nossa próxima aula. Deixei só essa dúvida aí. Como é que a gente vai achar isso? Aguarde as cenas do próximo vídeo. Um abraço. Então, saindo aqui, né, desejo sucesso, desejo que vocês estudem, né, para a prova. Não só para a prova, mas para a aprendizagem, né, no dia 25/11, né, que é sexta-feira. Um abraço, nos vemos em sala de aula.